Bem-vindos a mais um vídeo do canal MAPC Linguística. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o chamado determinismo linguístico, que em termos gerais é a ideia de que a língua e suas estruturas limitam, restringem, até determinam o conhecimento humano, a cognição humana, o entendimento humano do seu mundo, como se nossa inteligência, nossa percepção de nosso mundo, nossa ideologia, nossa visão de mundo fosse filtrada prioritariamente pela linguagem que nós falamos. E dependendo da estrutura, do tipo de vocabulário, do tipo de gramática, do tipo de flexão verbal e tudo mais que uma língua tem, os falantes dessa língua vão perceber o mundo de uma maneira que depende, pelo menos em certo grau, da estrutura linguística do idioma que eles falam. Essa ideia é principalmente conhecida como a hipótese Sapir-Whorf, o nome dos dois principais linguistas que, especialmente no começo do século XX, analisaram uma série de idiomas e algumas estruturas de idiomas, especialmente a língua Hopi, que é uma língua nativa da América do Norte. No caso de Benjamin Whorf, ele estudou a língua Hopi e disse que essa estrutura da língua tinha uma natureza tão diferente das línguas europeias que realmente mostrava que os Hopis entendiam a natureza. Os índios Hopis entendiam o mundo, viam o mundo de uma maneira diferente da gente. Por exemplo, o verbo na língua Hopi não tem tempo, mas tem um marcador de evidencialidade. A evidencialidade é comum em algumas línguas da América, nativas das Américas, inclusive aqui da América do Sul, do Brasil, que indica o grau de certeza que o falante tem daquele evento. Se ele ouviu falar, ou se ele observou realmente aquilo acontecer pessoalmente. Ou seja, evidencialidade, o grau de evidência que ele tem de um determinado evento. Essa evidencialidade tem um morfema que você coloca em algumas línguas de maneira obrigatória no verbo para indicar justamente o grau de certeza que você tem daquilo. Mas não tem tempo verbal. Isso também é bastante comum nas línguas do mundo. Muitas línguas não têm a categoria de tempo verbal, não tem um passado, um presente definido. Geralmente esse tipo de tempo vai ser expresso por partículas separadas, advérbios, pelo contexto da frase. Isso é comum inclusive em línguas da Ásia, mesmo nossas línguas europeias, né, que tem uma rica flexão de tempo. Você vê que o tempo, né, então se a gente começa realmente a observar essa hipótese, a gente vê que boa parte dela vem da falta de insight, da falta da nossa pobreza na análise das nossas próprias línguas. A gente vê a língua dos outros como exótica e a nossa língua europeia como normal. Né? Então nossas línguas europeias teriam a categoria confortável, né? Essa categoria de tempo familiar como presente, passado e futuro. Mas se você realmente parar para pensar, a gente não tem bem tempo nas nossas línguas. Né? O presente pode ser usado para um monte de coisa. Você pode falar que em 1822 o Brasil declara a independência. Você vai até falar que alguns anos depois Dom Pedro I vai voltar para Portugal e vai reassumir o trono português por alguns dias. Como assim vai voltar? Você está falando de 1800 e pouco. Como é que Dom Pedro vai fazer alguma coisa assim? Você pode usar o futuro para falar do passado. Especialmente quando você está dando um evento que foi depois de um outro evento que você colocou na sua narrativa. É muito comum nas línguas latinas você usar ele vai fazer alguma coisa para falar do passado. Inclusive no catalão, essa formulação, esse passado narrativo consecutivo que usa o futuro, ele se tornou a maneira mais comum de formar o passado do catalão, mesmo na língua coloquial não narrativa, um passado normal. Então, em catalão, se você quiser falar ele falou alguma coisa, você usa ele va parlar. Va é o vai, é o futuro, originalmente, mas no catalão moderno ele virou passado. E mesmo tempos que são chamados de futuro, né? Ou mesmo alguns tempos que são chamados de passado para indicar o futuro, né? Se ele viesse amanhã, eu falava com ele. Falava é o pretérito do imperfeito, não é mesmo? Como é que o pretérito do imperfeito está falando de amanhã, né? Se ele viesse amanhã, eu falava com ele.
né? O passado falando do futuro. Então essa nossa rotulagem nos nossos tempos em presente, futuro e passado, que parece tão bonitinha, tão perfeita, tão simples, né? Em contraste com essas línguas exóticas do mundo, que tem essas categorias bizarras de aspectos, de evidencialidades, e que no tempo é todo de uma maneira mística, quase cabalística. Só que não é bem assim. As línguas europeias também são bem místicas e cabalísticas se você realmente for interpretar o que está acontecendo de verdade por trás dessas rotulagens com as quais a gente está acostumado e que a gente nunca parou para realmente criticar e analisar. Então o que acontece com as línguas do mundo é justamente isso. Muitas vezes é uma rotulagem, especialmente por parte de linguistas, que às vezes até, especialmente no tempo mais recente, na tentativa de se colocarem como descobridores de características linguísticas exóticas, acabam criando uma descrição linguística de certas gramáticas de línguas nativas aqui da Amazônia, da África, da Papua Nova Guiné, essas línguas menos comuns. Eles criam descrições que são muito exotizantes, né? Então, quando você vai ver, na verdade, aquilo não é tão exótico quanto a descrição passa. Quando o autor quis passar, na tentativa de fazer uma teoria sofisticada, ali, de achar que descobriu alguma coisa única e bizarra naquela língua, ele tenta. E voltando para as línguas em si, há uma outra prova de que o determinismo linguístico não é muito comum, não é muito certo, na verdade, não é realmente uma teoria muito válida, é que realmente, se você para analisar a cognição humana, você vê que a cognição humana é bastante livre da linguagem. Nosso pensamento, ao contrário do que muitos filósofos absurdamente disseram, que o ser humano seria um animal que fala, um animal dotado de linguagem, é verdade, que só nós temos linguagem mesmo no nosso tipo. A nossa linguagem sofisticada é a única da espécie humana, nem os outros primatas têm. Mas a nossa cognição ainda é bem separada da nossa linguagem. Quantas vezes você não parou para dizer alguma coisa, mas não disse porque faltaram as palavras, você não acha a palavra certa para aquilo que você está pensando. Palavras não descrevem uma coisa. Ou seja, porque realmente você consegue pensar perfeitamente milhares de coisas sem achar as palavras para aquilo. Pensamento e língua são duas coisas diferentes, duas coisas bastante independentes. Então a gente ficaria a questão de como que aquela estrutura linguística surgiu num determinado povo, baseado em quê? Aquilo foi criado por Deus. Então muitos linguistas, na verdade, da época do criacionismo, na época antiga, que acreditavam que as línguas tinham sido criadas por Deus, a Torre de Babel, algum fenômeno assim, acreditavam em alguma forma de relativismo linguístico. Não foi o Sapir-Whorf que começaram essa teoria, isso era bem comum em filósofos do século XVII, XVIII, em épocas mais antigas, que imaginavam que a língua tinha uma origem divina. Agora, se você acha que a língua tem uma origem humana, que ela evoluiu geralmente na mente humana, por processos naturais, como que a língua teria influenciado a cognição se a língua precisa primeiro ser criada pelaquela comunidade? Ela precisa ser desenvolvida pela cognição humana. Então você poderia dizer que, na verdade, a cognição humana diferente cria línguas diferentes, e isso realmente é verdade. Se você está num ambiente diferente, aquele ambiente diferente vai criar uma língua um pouco diferente, adaptada ao que é comum naquele ambiente. Então, como a gente vê aqui no próprio canal, tem no vídeo de Yanomami, da língua Yanomami, a gente vê que na conjugação verbal do idioma tem uma forma, um sufixo verbal, que indica em qual margem do rio, e se foi rio abaixo ou rio acima, que aquele evento ocorreu. Então tem uma conjugação verbal que indica a margem do rio e a relação em relação ao fluxo do rio, que um evento ocorre em relação ao falante daquela frase. Então você vê que realmente o fato dos Yanomamis viverem na Amazônia, um lugar onde a vida inteira é fluindo assim, em cima de um rio, né? Você se movimenta pelo rio, o transporte é totalmente fluvial. Você indicar o fluxo do rio é tão importante quanto você indicar o fluxo do tempo. Então realmente o mundo material, o mundo no qual a comunidade vive, influencia a maneira como aquela língua vai, o que é comum naquele ambiente vai ser refletido naquela língua. Então, em línguas aborígenes da Austrália, também tem um vídeo aqui no canal sobre elas, é comum os falantes, como os australianos evoluíram naquele deserto sem nenhum ponto de referência,
Eles falarem não assim em termos de lado esquerdo e direito, você tem que virar esquerda, direita, aquilo está no seu ombro esquerdo, no seu braço direito, eles falam está no seu braço norte, no seu ombro sul, está pro lado oeste, eles falam em relação absoluta, então depende de onde você está virado, se você está virado para o sol, eu vou falar que seu nariz está no seu lado norte, já que o sol na Austrália aponta para o norte. Seus ombros estão a leste e oeste, se você está virado em direção a oeste, né, vamos falar que seu nariz está a oeste e sua nuca está a leste. Então vai mudando de acordo com em relação aos pontos absolutos de localização na paisagem. Porque geralmente eles dependem muito desse tipo de habilidade localizacional no ambiente onde não existe quase nenhum tipo de marco natural onde você pode se basear, se localizar. Então isso vai ser refletido na língua. E uma série de outras coisas. As línguas de povos que não têm agricultura, de povos caçadores-coletores, é muito comum não ter número acima de 3 ou acima de 5. Só tem palavras para 1, 2, 3, às vezes tem no máximo 4 e 5 e depois não tem. Isso é porque isso realmente parece até bater com esse preconceito que as pessoas têm de que as línguas dos povos primitivos, dos povos caçadores-coletores, né, seriam línguas primitivas também. Isso não é verdade. O sistema gramatical de indicação de tempo, aspecto, pessoa, número, agente, paciente, advérbio, a oração subordinada, todo tipo de coisa existe, como nas nossas línguas, mas os números realmente não existem muito. Isso é porque esses povos eles têm uma mania que deve ser nativa da natureza humana. A gente vê até crianças, né? Crianças pequenas, quando você pergunta quantos anos ela tem, a criança sempre diz usando os dedos, né? Ela vai apontar e dizer nos dedos que tem 2, 3, 4 anos, porque a cognição humana tem essa característica. A gente não verbaliza muito a nossa matemática. A gente tende a indicar a matemática pelos dedos. Isso talvez tenha sido uma fase evolutiva matemática da humanidade antiga, que foi preservada na maioria das culturas caçadoras-coletoras, mas à medida que a gente muda para a agricultura e passa a viver em sociedades mais complexas, a gente tem a necessidade de passar o mundo da matemática para a linguagem. E daí a língua passa a ter números exatos para todo tipo de número, fração, múltiplo, centenas, milhares e tudo mais. Na sociedade caçadora-coletora, não. Os números ainda são indicados tipicamente por gestos. Eu tenho uma teoria, inclusive, de que, na verdade, na evolução da espécie humana, nós perdemos a inteligência numérica, que alguns ancestrais nossos deviam ter, e que, em certa medida, até os chimpanzés parecem manter. Se vocês procurarem na internet um vídeo do chimpanzé memorizando números na tela do computador, você vai ver que o chimpanzé memoriza números melhor que a gente. Tem uma série de estudos em que tem um chimpanzé na tela do computador, ele aparecem os números numa ordem aleatória na tela, e depois que os números apagam, são escondidos, né, fica só o quadradinho sem o número. Daí o chimpanzé tem que colocar com o dedo e apertar na ordem que os números estavam, na ordem crescente, do 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que os números não estão em ordem, claro, eles têm uma ordem aleatória, mas você tem que clicar na ordem numérica. E o chimpanzé acerta muito mais que qualquer ser humano. Eu acho que a nossa cognição ela foi detrimental, o nosso avanço cognitivo ela acabou sendo em detrimento da nossa inteligência matemática. E é por isso que até hoje o ser humano tem uma dificuldade monstruosa em fazer cálculos matemáticos acima de poucas unidades. Né? Quem calcula aí, quando qualquer um chega no 7 vezes 8, todo mundo começa a se embananar já. A gente tem que partir já para inteligência sofisticada, pensar em uma coisa que a gente aprende na escola, a fazer 7 vezes 8, 12 vezes 30, todos esses números um pouco acima de, tudo que for acima de quantias envolvendo assim 5, a gente começa a se embananar todo. Isso é possível que realmente tenha havido um avanço cognitivo na humanidade, na área linguística e na área de uma série de outras, na área talvez de simulação tridimensional do mundo dentro da nossa cabeça, e essa evolução tenha sido também em detrimento da nossa inteligência matemática. Mas de qualquer maneira, a linguística, voltando aqui para o campo da linguística, a linguística em si é bastante clara. Geralmente, a influência que a linguagem tem sobre a cognição humana é bem pequena. Geralmente é ao contrário, a cognição humana é que vai influenciar quais as categorias são gramaticalizadas e quais não. Inclusive a categoria de gênero, que é muito debatida hoje em dia, né? Com a questão de gênero, identidade de gênero, feminismo, machismo, tudo mais. Por que algumas línguas têm gênero gramatical? Por que o substantivo como
mesa, cadeira, bolacha, lápis. Por que tem um gênero masculino e um gênero feminino, né? Quando que isso é um exemplo de realmente uma categoria natural que existe, está presente na vida de qualquer cultura humana, qualquer tribo humana. Em algumas línguas isso passa a ser gramaticalizado, isso não é só em línguas europeias. As línguas que têm gênero são muito comuns, gênero masculino e feminino são muito comuns no Oriente Médio, na Índia, as línguas indo-europeias no geral têm gênero, né? As línguas semíticas, e línguas aparentadas a semíticas, como as línguas berberes e o egípcio. Tem muitas línguas que têm categorias que não são baseadas em gênero sexual, são baseadas em outras categorias. Então, as línguas da África muitas vezes têm um gênero que é humano, daí tem outro gênero que é vegetais e plantas e algumas coisas assim, e daí tem outro gênero baseado em substantivos abstratos, objetos inanimados e utensílios e coisas assim. São outras categorias que são gramaticalizadas, né? A língua tucano aqui da Amazônia, uma das línguas mais faladas entre os indígenas brasileiros, a falada, se não me engano, no Brasil e na Colômbia por quase 30 mil pessoas, ela tem gênero sexual, tem masculino, feminino e neutro. Só que nessa língua tucano, o gênero sexual não é baseado no substantivo, o substantivo não tem gênero, só o verbo e o adjetivo é que tem um sufixo de marcação de gênero que bate sempre com o gênero semântico, ou seja, o gênero real da coisa. Falando de um homem, você vai usar que o homem fez alguma coisa, o sufixo que você vai usar no verbo é o sufixo masculino. Você está falando de uma mulher, você vai usar o sufixo feminino. Você está falando de um animal que não tem gênero, ou um objeto inanimado, ou uma coisa abstrata, você vai usar o sufixo neutro. Então, substantivos, ao contrário do que acontece nas línguas europeias, substantivos abstratos, substantivos inanimados, não tem, em tucano, não tem um gênero gramatical no substantivo. Já com uma conceitualização diferente. Agora fica a questão: até que ponto a presença de gênero numa língua influencia a nossa visão de gênero do mundo? Eu tinha uma gramática um phrasebook de finlandês quando eu era moleque, um dos primeiros livros de línguas um pouco mais incomuns que eu comprei, e nesse livro falava que o finlandês não tinha gênero gramatical, ou seja, o substantivo em finlandês não tem gênero, não tem masculino e feminino, é uma coisa só. E que a Finlândia tinha sido o primeiro país europeu a dar o voto à mulher, e como se fosse relacionado a uma coisa a outra, né? Eu acho bastante difícil, né? Por exemplo, o persa e o turco também não tem gênero gramatical, são línguas do Oriente Médio. Então eu não sei se o Irã e a Turquia são exatamente países que se destacam pela igualdade de gênero, né? Já os países europeus, o alemão tem masculino e feminino, né? As línguas eslavas têm masculino e feminino, e o inglês não tem. Mas as línguas latinas têm, o francês tem. Então é realmente muito debatível aí se o fato de ter gênero gramatical no idioma deixa a população mais sexista, mais divisiva em termos sexuais. Eu acho que não tem efeito nenhum. A gente sabe diferenciar muito bem uma categoria gramatical da realidade, a gente sabe que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu vou fazer um vídeo aqui no canal especificamente sobre o fenômeno do gênero na língua, que é muito interessante analisar. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe suas sugestões aí embaixo de vídeos futuros, né? Deixe seus likes e se inscrevam no canal MAPC Linguística. A gente se vê na próxima.